Boa tarde, Olga Roriz. Sim. Bem-vinda mais uma vez, ainda que virtualmente, ao nosso auditório do Centro de Artes de Águeda. Olga Roriz é uma bailarina e coreógrafa portuguesa formada em dança pela Escola de Dança do Teatro Nacional de São Carlos e pela Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. Foi primeira bailarina e coreógrafa do Ballet Gulbenkian, diretora artística da Companhia de Dança de Lisboa, tendo fundado a sua própria companhia, a Companhia Olga Roriz, em 1995. O seu vasto repertório, constituído por mais de 90 obras, tem sido distinguido com variados prémios, nacionais e estrangeiros. Pela sua carreira foi condecorada com a insígnia da Ordem do Infante Dom Henrique, grande oficial pelo Presidente da República, em 2004. A Universidade de Aveiro atribui-lhe o doutoramento honoris causa por distinção nas artes. Muito bem, Olga Roriz, estou a entrevistá-la do auditório do Centro de Artes de Águeda, por onde já passaram várias criações da sua companhia, desde 2018. Eu vou começar pela última, aquela que ainda não aconteceu, mas que irá acontecer assim que a pandemia nos permita. Refiro-me à criação 6 meses depois. E vou partir exatamente dessa mesma sinopse, a sinopse de 6 meses depois, que integra um texto referente à criação anterior da companhia Olga Roriz, intitulada Autópsia. E esse espetáculo termina com a aparição em cena de um objeto de metal com o qual os intérpretes interagem. Surge também uma luz, não se sabe bem de onde. Tendo em conta que 6 meses depois decorre no planeta Terra 3, a luz que encerra a autópsia representou o fim do planeta Terra? Como é que as duas criações se relacionam? Não, é assim, eu nas minhas criações, ao longo dos tempos, tenho, realmente eu penso nas coisas que nos estão a acontecer, não só a mim particularmente, mas à minha comunidade, à minha sociedade, ao meu país, ao mundo, etc. Depende daquilo que está a tratar. De qualquer forma, a ambiguidade da dança, que é uma das coisas que mais eu gosto dentro da dança, portanto, essa possibilidade de eu poder estar a transmitir uma ideia e essa ideia poder ter um sem número nas outras pessoas, portanto, uma espécie de quase criação que se está a ver num espetáculo de dança. Isso é o que mais me interessa na dança. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, eu não sou uma criadora de verdades absolutas. Eu penso nas situações e por vezes elas aparecem um pouco intuitivamente, muito instintivamente, claro, porque tenho essa característica em mim, mas tento não pensar demasiado no que é que cada uma das coisas que eu faço querem dizer. Portanto, quando surgiu aquela placa, eu neste momento já nem me lembro muito bem como é que ela surgiu. Ela existia já dentro do cenário, do espólio de cenografias que nós temos no nosso espaço de trabalho. É uma placa que eu utilizei, uma placa de inox, que eu utilizei no espetáculo Não Destruam os Mal Me Queres, é especial. E na primeira altura da improvisação, em que eu lancei os bailarinos nesta paisagens, portanto, desculpa eu ter que explicar estas coisas todas, claro mas sim, eu acho que é importante. No momento da autópsia, em que eu lancei uma ideia que tinha a ver com, lá ver se eu me lembro a frase, Outstanding Natural Beauty. Portanto, é uma frase, é uma ideia inglesa que apareceu na Inglaterra, que tem a ver com o património da paisagem, portanto aquelas paisagens que são excessivamente belas e que ficam paisagens patrimoniais do país. Pronto. Então eu procurava a beleza da paisagem. E o que eu procurava também, o que eu pedia aos bailarinos, era o corpo como paisagem, não o corpo na paisagem, mas o corpo como paisagem, como a beleza do corpo como paisagem. E então, a partir daí, e também um trabalho em grupo, portanto, não o corpo individual, mas o trabalho em grupo. Enquanto eles foram preparando intelectualmente e fisicamente para esta ideia, eu fui trazendo para o estúdio uma série de objetos
que eu tinha dentro da sala dos adereços e que eu tinha um bocadinho previsto para este espetáculo, coisas que eu às vezes vou buscar apenas para improvisações. E lá estava esta placa de inox. Portanto, esta placa de inox apareceu dentro do estúdio antes dessa tal improvisação. E como estava a placa, estavam outras coisas. Estavam outras coisas. E o que é que acontece? Esta placa começa-nos a dar uma outra imagem, sobretudo quando ela começa a refletir a própria imagem dos bailarinos. E quando eu começo a sentir a fragilidade dos corpos nus dos bailarinos, porque eles estavam nesta parte do espetáculo, como toda a gente viu no Autópsia, desta imagem geométrica, completamente fora do contexto, porque de corpo se tratava, não é? A autópsia é uma coisa que se trata muito do corpo em relação ao próprio planeta, aos problemas climatéricos, a esse salvar pela dança, salvar o planeta, na altura foi muito importante para nós para construirmos esta autópsia, e de repente a introdução de um objeto estranho, um objeto completamente estranho, antinatural, que nada tinha a ver com a natureza. Bom, eu achei esse momento um momento importante e achei ao mesmo tempo um momento que não fecha, portanto o final da autópsia não fecha, portanto é um final sim, mas parece que abre. Não sei se tem a ver com a reflexão da luz que bate nesse quadrado de inox e que dá uma luz que até passa pelo próprio espectador e que reflete nos bailarinos e parece uma espécie de um buraco, em vez de subir, desce. Pronto, eu achei aquilo tudo um bocadinho ancestral, não sei, aquilo tornou-se algo estranho, pronto. E essa estranheza para mim foi interessante, porque parecia algo de científico também, ficção. Bom, quando eu comecei, 6 meses depois, precisamente, dos meus primeiros trabalhos para os bailarinos, eu muitas vezes começo a trabalhar pela escrita, e os 6 meses depois foi um espetáculo que teve 2 semanas à volta da mesa só a escrevermos, mas um dos primeiros textos que eu pedi foi exatamente que sítio é aquele, para cada um deles, onde é que ele sentia que aquele sítio era um sítio especial, era um sítio ainda dentro do Autópsia, era um sítio para ir, era um sítio fora do Autópsia, é um sítio já que vai para outro lado qualquer, é uma destruição, é uma construção, bom, por aí fora. E cada bailarino teve a sua ideia, eventualmente muito diversa da minha, e é isso que me interessa perceber sempre. Tu pensas sobre uma coisa... só tu é que pensas sobre essa coisa assim. A maior parte das pessoas pensam de outra maneira. Portanto, não há, voltamos outra vez ao início da minha conversa, não há verdades absolutas. Portanto, eu não lhe posso dizer o que é que aquilo quer dizer. Aquilo quer dizer o que tu quiseres que aquilo queira dizer e o que cada pessoa, cada espectador queira fazer como viagem. O espectador que viu a autópsia e que vai ver os 6 meses depois... há de fazer, e sabendo que é um espetáculo que se desenvolve noutro, portanto que há aqui uma biologia, não é? Uma junção de 2 espetáculos, ou uma continuação, fará as suas ilações, terá as suas histórias. A minha acho que não interessa mais do que qualquer uma das pessoas do público. Pronto, é isto que eu tenho para responder. Muito bem, e mesmo assumindo essa interpretação mais abstrata por parte da Olga, eu não vou deixar de fazer aqui uma pergunta que vai atrás da lógica dos números ligadas a 6 meses depois. Portanto, Planeta Terra 3, 7 intérpretes, ano de 2307, não poderei deixar de perguntar se efetivamente... Eu deixei de ouvir, mas penso que tem... As 7 personagens, o 2307 no Planeta Terra 3. Muito francamente, isto vai parecer, que chatice, nós pensamos que ela pensou muito sobre isto. É retórica, é pura e simplesmente retórica. Quer dizer, por um lado são 7 bailarinos, eu sempre trabalhei com 7 bailarinos, 7, 6, 8, pronto. Portanto, são 7 bailarinos. O Planeta Terra 3
achei que era um bom nome, que pode ser para este planeta, só que já é o planeta Terra na mesma, mas Terra 3 já tem muitas variações. Não pensei que poderia ser outro planeta, ou sim, é conforme aquilo que as pessoas querem pensar. 2307 pareceu-me suficientemente próximo e suficientemente longe para que possa haver esquecimento. Depende do que é que poderá acontecer entretanto. Eu penso, daqui a 300 anos, talvez isto vá para um sítio, as ficções científicas, não é? Quer dizer, imaginação a funcionar, que eventualmente as pessoas já não saibam quem é o Chopin, por exemplo, e que seja preciso ter em vez de ter uma biblioteca, ter um arquivo de memórias, não é? Quer dizer, como uma biblioteca também é isso, mas um arquivo de memórias visuais, visuais não é que tenha que ser em vídeo, portanto, que tu pões qualquer coisa em cima de ti, um só-escutador, seja o que for, e tu sentes situações que não podes sentir naquela altura, porque já não existem, porque tu não conheces, etc. Portanto, a minha primeira ideia para os 6 meses depois era estes 7 personagens, e aí foi as tais 2 semanas de escrita sobre quem era cada um destas personagens, que relação é que tinham entre eles. Aliás, eu acabei por descobrir como é que se escreve um guião. Um guião de cinema, pronto. Porque nós acabámos aquelas 2 semanas com um guião escrito. Se eu quisesse, podia ter feito aquilo. Não foi por aí, porque gosto das coisas mais abertas. Mas a procura destes 7 personagens, do local e no fundo, uma viagem destas pessoas por essas viagens, por essas procuras de experienciar algo que já tinham perdido e que já não tinham memória. Pronto, que não têm memória, que não sabem sobre o que é que se passou aqui neste planeta há não sei quanto tempo atrás. Seja este planeta ou seja outro, queriam saber o que é que estes seres humanos faziam na altura. Estes personagens, no princípio, os próprios bailarinos me perguntaram: mas nós somos robôs, somos seres humanos, somos... Eu não me preocupei muito com isso. Achei que deixei-os imaginar, deixei-os pensar. Uns eram mais humanos do que outros. Obviamente que fomos ver muitos filmes de referência, não é? E que no fundo fomos influenciados pela ficção também, isso foi muito importante, que eu acho que é algo... E depois foi muito engraçado, porque os bailarinos achavam: mas nós achávamos que tu não gostavas de ficção científica. Mas já há alguém que não gosta de ficção científica, mas pronto, está bem. Não, eu gosto muito de ficção científica, sim. Obviamente que para pôr ficção científica, no meu ponto de vista, no palco, num espetáculo de dança, é preciso ter um grande financiamento, não é? Não é o caso. Portanto, fomos pelo lado mais sensorial e mais emocional e, sobretudo, acho que uma das coisas que foi interessante ao longo deste percurso, porque é preciso não esquecer, isto é muito importante para o público, obviamente que o público não se esquece, mas eventualmente não sabe quando é que isto foi feito. Isto foi feito com 2 confinamentos a meio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós começámos este espetáculo sem esta pandemia, não é? Depois, quando interrompemos, nós já tínhamos muita coisa feita, muitas improvisações, muito material já construído, e depois viemos para casa, não é? Maio, abril, já nem me lembro muito bem, março, abril, maio, abril e maio, e eu ao princípio pensei que ia ter muito tempo, era bom porque ia ter muito tempo para pensar sobre o espetáculo. Não pensei,
acho que ninguém conseguiu pensar em nada. E continuamos quer dizer, agora já estamos um bocadinho mais habituados, infelizmente, e a nossa vida tem que continuar e temos que pensar, não é? Mas na altura só ele ficou, como se costuma dizer em Portugal, em banho-maria, não é? Ficou ali. E eu acho que o tempo a passar sobre as coisas também tem um certo pensamento. Pensamento no sentido em que quando tu voltas a pensar sobre isso, tu já não estás igual, já não estás da mesma forma, os teus 7 bailarinos também já não estão da mesma forma. Portanto, quando nós voltamos ao estúdio, obviamente que eu sabia já o que era o cenário, aquela semicírculo de uma grande cortina branca, como se fosse uma tela onde tu podes espelhar realmente o mundo, mas essa cortina abre-se. E essa cortina abre-se e ao abrir-se, sobretudo porque estreou no Teatro Dona Maria, ela tinha mais 10 metros de espaço para trás. Portanto, eu comecei a trabalhar no espetáculo para lá da cortina. Portanto, conclusão, já do confinamento, comecei a trabalhar em 2 espetáculos paralelos. Portanto, aquilo que se passava do lado de cá, que eu já tinha trabalhado bastante, e aquilo que depois de se abrir e se desvendar o lado de lá, se começou a construir. Portanto, começou-se a construir esse lado de lá, mais material, outra vez uma pausa. Não foi de confinamento, mas passou-se um mês que era de férias, e que estava estipulado para ser um mês de férias, e onde os meus bailarinos não estavam, tinham outras coisas para fazer, portanto eu tive mesmo que fazer aquela pausa, quisesse ou não quisesse. O espetáculo iria estrear, como estreou, em setembro. Portanto, o que é que eu fiz nessa pausa? Fiz o guião do espetáculo, sozinha, portanto eram 70 e tal cenas que já existiam, e aí sim é que se descobre o sítio onde eu estava. E o sítio onde eu estava, e onde eu sentia que estávamos todos, comecei a perceber que o conflito, o saudosismo, a tristeza, não era para aqui chamado. Não é que não fosse para aqui chamado, era que nós precisávamos, eu própria estava a precisar, não é? Mas nós todos precisávamos. Se vamos ver um espetáculo, queremos ver, não queremos que nos falem sobre o que é que está a passar. Eu acho que isto é, não queremos ver pessoas com máscaras. Não, eu não quero, se é para isso eu não vou. O espetáculo da máscara na cidade já me chega, já é espetáculo suficiente. Isto de espetáculo entre aspas, não é? Não é de um ponto de vista do humor que estou a dizer isto. Mas acho que precisávamos daquilo que eu chamo luz, cor e alegria. Não é bem luz, cor e alegria, porque eu nunca posso fazer um espetáculo muito alegre, porque não é a minha maneira de estar, mas acho que precisávamos de força, de densidade, de vivacidade, de cor, sim, de luz, de imagem, de não haver tempo quase não haver tempo para pensar, mas apenas para usufruir do que é que aquele grupo de pessoas comigo à cabeça estavam a querer passar e sobretudo, volto outra vez ao princípio da conversa, o que eu quero é mesmo que um espectador possa criar uma viagem própria e possa ter espaço de criação quando está a ver um espetáculo da companhia. Eu acho que isso foi conseguido. É um espetáculo que às vezes nos remete realmente à realidade do que é que estamos a fazer aqui, o que é que já está extinto há muito tempo, o que é que está em vias de extinção, e um dia destes somos nós mesmos que estamos em vias de extinção, já estamos, não é? Portanto, eu toco um bocadinho da ferida, mas como se fôssemos crianças. Portanto, logo no início do espetáculo, aquele grupo de bailarinos tem um texto e fala sobre como se estivesse a ver à sua frente coisas que já não existem, desde os dinossauros, muitas outras coisas. E aí há o toque, não é? Há um toque de alerta para todos nós.
Depois é uma vivência sobre a história da música, tem muita coisa de música barroca, música para trás e música para a frente, e como é que um bailarino em 2307, ao ouvir uma música barroca, um Vivaldi, por exemplo, como é que ele vai sentir esse Vivaldi. E esse foi o nosso percurso e a nossa busca para este espetáculo. Já disse muita coisa, não sei se já respondi a não sei quantas perguntas. Pronto, eu a seguir iria perguntar realmente, iríamos falar sobre essa consciência política e social que realmente é perceptível nas suas criações. Acabou por me responder, é uma consciência propositada, não é? Não se trata de um efeito secundário da sua criação, portanto ficou evidente. Eu vou avançar para uma outra questão relacionada com o cinema. Sabemos que a Olga também tem uma relação próxima com o cinema, não é? Tendo realizado 3 filmes. Felicitações, Madame, a Sesta e Interiores. Realçamos também o espetáculo A Meio da Noite. E já realizei um quarto. Um quarto, já só agora? Não é público. Ok, pensei que fosse falta de informação. Sim, a casa, chama-se A Casa. Ok. Está ainda quentinho no computador, mas já foi realizado, já foi feito o filme com este novo elenco da companhia. No Palácio Vanzeler, que é um palácio vizinho ao Palácio Pancasπάλια, onde nós trabalhamos, e que no fundo foi o meu início de criação deste novo espetáculo. Não vou falar agora sobre o novo espetáculo, porque o que interessa é os 6 meses depois. Espero que este novo espetáculo vá à acta, claro que sim, mas é só para dizer, por exemplo, voltar aos 6 meses depois, que foram 2 semanas de escrita, e a casa, chama-se A Casa, que começou com 1 semana de filmagens. Portanto, é só para perceber que o meu método de trabalho é muito parecido em todos, é sempre igual em todos os espetáculos, mas o processo de criação, o processo criativo, vai desde o iniciar pela escrita ou iniciar por um filme. Portanto, esta filmagem eu acabei por achar que poderia ser um trabalho, um objeto autónomo. E pronto, comecei. Quem está a trabalhar comigo é o João Raposo, que trabalha vídeo. Uns 6 meses depois é ele que faz o vídeo, a banda sonora, portanto, já há anos e anos e anos. No Autópsia é exatamente a mesma coisa. E, portanto, foi ele que fez câmara e ele que está a fazer a montagem também comigo. E será, não digo uma curta-metragem, é um videodança, digamos. E pronto. Portanto, já é o quarto. Já é o quarto, exatamente. Eu tinha aqui 3, já são 4 filmes. Eu ia fazer a ponte com o espetáculo A Meio da Noite, que foi apresentado neste mesmo auditório em 2019, que aborda a temática existencialista do encenador e cineasta Ingmar Bergman. Eu ia então pedir à Olga Roriz que falasse um bocadinho desta relação que encontra e que consegue fazer muito bem entre o cinema e a dança contemporânea. Eu não acho bem que seja o cinema e a dança contemporânea. Eu acho que tem a ver com a captação de imagem e com a possibilidade que nós temos de captar imagem, com a possibilidade dessa imagem viajar sem nós fazermos mal à nossa atmosfera, não é? Sem esse lado de internacionalização que acho que temos todos que começar a pensar nisso, já que temos todos este material à nossa... É pena, não é? Porque houve esta globalização e de repente estamos todos... Quer dizer, a globalização por ter existido essa globalização, mais fácil é ainda nos entendermos. Ontem estava a falar com um israelita sobre o internacionalizar, mas outra palavra que era interpersona, interpessoas. Nós conseguirmos chegar a outra pessoa que vive no outro lado do planeta. Portanto, esse meio
de comunicação, que é a imagem em vídeo, algo que é muito interessante para a dança, porque como se trata do corpo, trata-se da imagem, trata-se da manipulação do espectador pela imagem, isso é espetáculo, não é? Nós manipulamos o espectador a olhar para um certo sítio, pondo luz apenas naquele sítio, apesar do espectador ao vivo poder estar a olhar para o vizinho do lado ou poder estar a olhar para o teto se quiser, portanto isso nós não podemos obrigar, mas se o espectador está atento ao próprio espetáculo, ele é manipulado pelo encenador, não é? pelo coreógrafo, etc. Portanto, essa manipulação com a câmara é uma manipulação um bocadinho mais direta, mais quadrada, mais quadrada porque está mesmo enquadrado no próprio ecrã. E se tu estás a olhar para o ecrã e só te dão um dedo da mão, é um dedo da mão que tu tens que olhar, não tens que olhar para mais nada. Portanto, há uma manipulação muito mais concreta, mais direta. E isso agrada-me. Agrada-me esse poder manipular o olhar. Agrada-me o modo como há a utilização da música, a utilização do som, o som que pode ser um som contrário ao som que se está a ouvir, a manipulação da cor. Há uma série de há uma série de requisitos e de características no vídeo, na filmagem da imagem, que são muito aprazíveis e que eu gosto muito e que me suscita imenso a minha imaginação e que me espicaça e que eu gosto. Não retira a força do espetáculo ao vivo, obviamente que não. Mas para o próprio bailarino, sempre que há pelo menos para os meus bailarinos, sempre que há uma câmara, um olhar que tu sabes que vai captar, que vai matar aquele momento, para ele o momento de exposição é quase igual, porque há uma energia na sala de qualquer maneira. Há um câmara, há a pessoa da luz, há o assistente, há o realizador, portanto há uma série de olhares. E eu, quando me lembro, quando estava num estúdio ou quando estava num palco sozinha, que ainda não havia público, bastava a senhora da limpeza a olhar para mim, era o suficiente, eu só preciso de um olhar. E mesmo assim, às vezes nem preciso de nada. Punha uma câmara à frente, eu já sabia que o olhar dessa câmara me dava a possibilidade de eu poder mostrar a outra pessoa. Portanto, a exposição do intérprete dá-se na mesma. A energia de um público não é a mesma coisa. Obviamente que não é. Mas dá que falar. Não é o fim do mundo. Eu sinto que há, sobretudo jovens, mesmo alunos do Four Dutch Theatre, que é a formação que eu tenho na companhia, tenho alunos muito relutantes às aulas, por exemplo, online. Mesmo eu dizendo que há experiências já do ano passado, porque já houve ano passado, os alunos tiveram que apresentar os trabalhos finais todos filmando-se em casa, e houve trabalhos super interessantes, portanto, mas há muita relutância, e não tem a ver com idades. Eu estou a falar de miúdos de 20 e tal anos, que andam com os telemóveis e com os computadores, mas que têm a relutância em pensar que o futuro está mesmo aí. E não tem a ver com a pandemia. Ainda por cima não tem a ver. Agora sentimos um bocado forçados, não é? Mas, bom, olha, eu tenho ido ao teatro todas as semanas, tenho o meu bilhete do meu computador, isso não me retirou o que se está a passar. Por exemplo, que eu vou sempre ao teatro, e mais ao teatro do que à dança, e ao cinema. Agora vejo o meu computador, já arranjei maneira de pôr o computador para o meu televisor, que é maior. Vamos começar a pensar de outras formas.
Pronto, eu sei que estou a falar de outra coisa completamente diferente. Mas não deixa de se relacionar e de fazer sentido, claro que sim. E fazer sentido. É um avanço que temos todos de saber lidar com ele, não é? Exato, Ah, exato, exato. exatamente. Ia perguntar de seguida, se poderia de alguma forma falar acerca do método de trabalho com os seus bailarinos. Uhum. Não sei se poderá dizer algumas. Sim, posso falar de uma forma muito rápida, não é? Porque isso demora muito, muito tempo. Ah, por acaso seria interessante levar este. Eu fiz um documentário exatamente sobre isto, realizado por Henrique Pina, este ano que passou, foi os 25 anos da companhia. E é um documentário feito a partir do espetáculo Autópsia. E poderia ser muito interessante que em Águeda pudesse haver a apresentação também desse documentário, antes do espetáculo, no dia anterior ao espetáculo, sei lá. Tenho que falar sobre isso aí à direção, porque, porque acho que é uma compreensão. Pronto, isto foi feito ao longo, o Henrique Pina esteve a filmar-nos ao longo dos 4 meses de criação do Autópsia, todos os dias. E depois fizemos este documentário. Documentário esse que, em princípio, irá passar na RTP no Dia Mundial da Dança. E nesse trabalho, obviamente, esse trabalho, como eu estava a dizer, o meu método de trabalho tem muito a ver com a passagem de uma ideia. Portanto, eu tenho na minha cabeça uma ideia sobre o tema que quero fazer o espetáculo, portanto, que quero desenvolver num espetáculo. Eu faço a minha própria pesquisa antes de lançar até a ideia aos bailarinos, e depois a primeira coisa que eles fazem é também uma pesquisa à volta, isto ainda sem estarmos dentro do estúdio, uma pesquisa à volta desse tema. Às vezes também acontece que é no primeiro dia de trabalho que eu lhes lanço o tema. Portanto, eles não tiveram tempo de pesquisa anterior. E é a partir daí que vamos pesquisar, que vamos escrever, e que eu trago filmes, que eu trago livros, portanto, trago toda a matéria de pesquisa, mais aquela que eles depois podem acrescentar a essa pesquisa. Essa pesquisa não para ao longo dos tais 4 meses de trabalho, que é o tempo que eu tenho, que eu tenho para trabalhar. Porquê que eu preciso de 4 meses de trabalho? Que é um privilégio, não é? Porque eu trabalho a partir da improvisação, portanto, a partir de um certo momento eu começo a pedir subtemas sobre o tema geral, onde os bailarinos começam a improvisar, seja fisicamente, seja por textos, seja o que for. Portanto, material que eles me dão e que eles vão para o estúdio, às vezes comigo, diretamente comigo, em grupo, quando é improvisações em grupo, eu estou a dirigir, improvisações individuais, eles vão mostrando a ideia que têm, eu acabo por dar o meu feedback que modifica completamente a ideia deles ou que continua a ideia deles. Portanto, isto é ao longo destes 4 meses, portanto, nos primeiros meses, é este material que se vai formando. Às vezes há momentos de improvisação onde eles estão completamente sozinhos, inclusive em outras salas, e me apresentam o trabalho acabado, o trabalho que eles querem mostrar-me. Outras vezes não, portanto são todos juntos, eu lanço numa cena. Por exemplo, 6 meses depois houve uma série de improvisações que o tema eram as festas. Porquê? Porque cada um daqueles personagens tinha um local onde vivia e conhecia os outros. Portanto, o que é que eu acabei por lançar a ideia deles fazerem festas ou encontros em cada um dos locais de cada um. Portanto, havia a festa no rooftop do Tony ou no salão nobre da Naoki, pronto. E então eles vão buscar figurinos, adereços e eu faço de DJ.
Vou pondo música, é o que eu faço nessa altura, é tudo filmado, portanto, geralmente tenho dois assistentes, estagiários, um assistente e dois estagiários, que estão a filmar, que estão a pôr luzes, portanto, já se passa um bocadinho de um espetáculo dentro do estúdio, filma-se aquilo tudo e, portanto, eu no final do espetáculo, da criação, fico com horas e horas e horas e horas e horas de filmagens. E às vezes acontece, aí quase como um filme, faço o meu cutting, portanto, faço a montagem de tudo aquilo que filmei e acabo por construir o espetáculo que quero. Outras vezes não, quero esta parte ou outra, portanto, eu volto a dar aos bailarinos, portanto, imagina um bailarino que me fez uma improvisação no terceira semana de trabalho e eu no terceiro mês vou-lhe pedir para ele ficar com aquele solo, imaginemos que era um solo, e que eu quero aquele solo para o espetáculo. Portanto, ele vai ter que se reaprender. Vai para a frente do seu computador, onde está essa filmagem, e pôr tudo aquilo que ele fez outra vez dentro do seu corpo. É um momento muito mau. É um momento muito difícil, porque os bailarinos estão em constante conflito com eles próprios, porque não se conseguem perceber, às vezes, não conseguem perceber quais foram os estímulos, porque é que fizeram aquilo, e depois, quando passa para o corpo outra vez, parece que estão a fazer uma coisa de outra pessoa, até aquilo entrar e voltar a ser como saiu a primeira vez da improvisação, ou ainda melhor, claro que o ideal é que seja melhor, demora muito tempo, demora estes meses todos de trabalho. E depois, no final, eu acabo por fazer a minha montagem, o meu alinhamento, no fundo, o meu fio, arranjando um fio condutor, a minha dramaturgia, e lanço outra vez aos bailarinos e digo, agora quero isto feito desta forma. Esta cena atrás desta, atrás desta, atrás desta, atrás desta. Portanto, vamos outra vez reaprender tudo, como é que eu agora faço este solo, sabendo que eu venho desta situação e que vou para a outra situação. Portanto, é mais ou menos assim que se faz. Quando o espetáculo está mais ou menos montado, eu geralmente tenho uma semana, às vezes não mais do que isso, uma semana no estúdio em repetição do alinhamento que eu fiz e poder cortar e tirar e mudar ainda dentro do estúdio. E depois, quando vou para o palco, a coisa já está mais ou menos na sua forma final, apesar de às vezes ainda posso modificar uma música, porque a música para mim é um discurso paralelo, portanto, nós não trabalhamos muito o movimento ao ritmo da música. A música está lá com um outro discurso, como no cinema, não é? É um ambiente sonoro, mas às vezes ainda faço essa mudança. Há o confronto com a luz, há o confronto com o vídeo, há o confronto com o figurino, não, porque eles estão quase os 4 meses a trabalhar com os figurinos, portanto essa segunda pele não é injetada só quando se vai para o palco, e bom, é mais ou menos isto. Portanto, qual é a grande diferença de um trabalho do teatro, por exemplo? Do teatro, não digo teatro clássico, mas sim, teatro clássico, é que já se tem um texto à partida. É aquilo que se vai fazer e é a partir daí que o encenador tem que começar diariamente a montar o espetáculo. Ora, eu só monto o espetáculo para aí em 4 meses eu começo a montar o espetáculo já depois de começar o terceiro mês. Portanto, é uma diferença muito, muito grande. Muito bem, então, para fechar, Sim. perguntava à Olga Roriz como é que vê o panorama atual da dança contemporânea em Portugal? É assim, eu não consigo, não posso ou não quero, ainda não bem, pensar apenas na dança, tenho que pensar na cultura, quer dizer, onde está os problemas que tem a dança, os problemas que tem o teatro, os problemas que tem o cinema, os problemas que tem a música, os problemas... Pronto. Portanto, não há problemas de criadores, há muitos criadores e há muita coisa que se pode fazer e há muita gente interessada na dança e há público interessado na dança e
Nós só precisamos de condições, pronto, como tudo o resto, condições de trabalho, melhores financiamentos, mais abertura, teatros mais bem equipados, teatros com programadores e com uma programação, portanto, com diretores artísticos dentro dos teatros e não com autarquias, com vereadores da cultura a fazerem programação dos teatros. E pronto, basicamente é isto. Com uma política cultural, mas isso não é só para a dança, é uma política cultural que seja uma política cultural, sei lá, que se pense sobre as coisas. Depois, quando nós criticamos muito, vêm-nos pedir opinião, não é? Ok, nós podemos dar opinião, mas não é o nosso lugar. Não é mesmo o nosso lugar. Nós temos que nos concentrar na nossa arte, naquilo que temos que fazer, e que já é muito, é muitíssimo. Portanto, cada pessoa tem que pensar nas suas coisas. Agora, tem que saber do métier. Nós temos que saber do que é que estamos a fazer. E há muitas pessoas à frente de cultura que não sabem, não sabem do métier. E isso não é bom. Pronto. Em relação à dança também existe. Exatamente. Portanto, Olga Roriz, como referiu há pouco, são 25 anos da companhia Olga Roriz. O que é que nos reserva o futuro? Ou o que é que vos reserva o futuro? Eu acho que neste momento é uma... it's a tricky question. Sim, eu já percebi. O que eu estou a dizer é que essa pergunta neste momento é complexa, não é? Porque uma coisa era o futuro normal e outra coisa é um futuro que nós agora não sabemos, não é? Um futuro normal, digo eu, onde não houvesse grandes altos e baixos, onde nós não tivéssemos que ficar em casa em vez de estarmos a trabalhar, onde os teatros estivessem abertos, onde as companhias pudessem funcionar, onde os espetáculos pudessem estrear, onde os programadores pudessem programar. Portanto, como nada disso está a ser feito, o pensar um futuro onde nós devíamos estar a trabalhar e estamos em casa, os teatros deviam estar abertos e estão fechados, os programadores não podem programar, as companhias não podem estrear, é um bocado difícil de perceber ou de poder falar sobre o futuro. Quer dizer, das duas uma, ou eu me ponho numa posição um bocadinho estranha e fazer de conta que nada disto está a acontecer, e não quero também, porque não faz sentido, pôr-me na posição em que eu estou e que todos nós estamos neste momento. O futuro é um bocado incerto. Portanto, eu estou a fazer neste momento, ou a tentar fazer neste momento, a minha próxima criação, a criação de 2021. Vou ter que fazer uma criação de 2022, que em princípio seria para estrear no Centro Cultural de Belém. Tenho já uma estreia também a convite no 2023, a convite do São Luís, portanto já estamos em 2023, como se nada se estivesse a passar, o que é normalíssimo, as companhias terem programação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, estarem a programar-se. Agora, se isto vai acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, não sei. Agora, não se sabe, quer dizer, quanto mais tempo é que os teatros vão estar fechados e como é que esta programação continua a ser... por exemplo, o espetáculo que eu tinha no São Luís para 2023 era um espetáculo de 2021. Portanto, já está há 2 anos para a frente. Portanto, não sabemos. É assim, é um bocadinho incerto, mas acho que temos que... Não podemos parar, temos que pensar de outras formas, temos que tentar imaginar as coisas de outra forma, e temos que continuar a criar.
isto no ponto de vista dos artistas e dos criadores, temos que ter financiamentos para isso. É óbvio, não podemos continuar a criar se não tivermos financiamentos. Eu ainda estou bem, não é? Recebo a minha reforma. Agora, os meus bailarinos, se não estamos a trabalhar, não recebem, não é? Neste momento recebem, mas num futuro próximo, se nós estivermos a trabalhar, também não podemos estar a pagar. Porque há limites, não é? E estes limites estão a chegar de uma maneira muito, muito veloz, muito rápida. Assusta um bocadinho. Claro que sim. Infelizmente é este o panorama atual. Vamos esperar que o futuro se avizinhe melhor e mais rapidamente. Agradecer à Olga a sua participação nesta pequena entrevista e esperar que nos vejamos aqui brevemente com a criação, 6 meses depois. Muito obrigado. Muito obrigada também. Fiquem bem.